como estamos reinando em vida por meio de Cristo. Não há outra forma. E quando não reina, é reinado. Aí você fica à mercê de quem está te controlando. Assim é? Nós reinamos porque temos a boa consciência. Temos uma instrução que nos leva a crer nisso. Assim é? Ah, papai. Semana passada, falamos sobre um tema que eu repeti, que é julgai todas as coisas. Retenha o que é bom. Julgamento é para uma pessoa adulta que sabe analisar se aquilo que chegou até ela, ou ela até alguma situação, ela escolheu se é bom ou se é ruim. Então o julgamento é para adulto que alimenta bem a sua mente com a palavra da graça, as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Aí você tem uma consciência bem alimentada para discernir o que é bom e o que é ruim. Julga sem injustiça, mas com justiça. Assim é? Eu gosto muito desse tema, porque evita que os anjos trabalhem muito a seu favor. Porque quando os anjos estão trabalhando a meu e a seu favor, é porque estamos em perigo. Erramos muito, não julgamos antes de realizar, ou de ir, ou de fazer, ou de receber. Então é necessário o julgamento para que nós não encontremos em situação difícil. Assim é? O da graça tem crescimento, tem olhos iluminados e uma mente sadia. Ele sabe o que ele está fazendo. Aí evita os anjos. Por quê? Quando você está no sufoco, a situação fica feia e você tem o quê? Medo, desespero, ânsia. E os anjos são obrigados a intervir para você não ser prejudicado. Nós crescemos, então nós evitamos muito os anjos operar a nosso favor, porque somos o que? Maduros espiritualmente. Assim é? É bom ver os anjos atuando? Sim. Quando você erra sem querer, quando uma situação acontece para te prejudicar, eles atuam imediatamente. Não pelos meus erros, mas sim pelo um descuido. Porque quem cresce para de errar muito. Quem não cresce, erra demais. Aí vive uma vida em sufoco, em angústia, em tristeza, em aflição. Mas a graça, quando damos ouvido, nos amadurece e nós julgamos se é bom ou se é ruim. Assim é? Você recebe? Ah, papai. Maturidade é tudo. Hoje nós vamos falar sobre carne e sangue que não herda o reino de Deus. Eu achei interessante esse assunto, que é uma maturidade a mais que nós passamos a ter quando nós entendemos o que é carne e o que é sangue e o que é o Espírito. E Paulo vem dizendo em 1 Coríntios 15, 50, ele diz aqui, isso afirma, não, no 49, e assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui está um assunto que nós podemos tecer para a nossa maturidade. Carne na Bíblia, por Paulo, é a nossa alma, é os nossos sentimentos, que ele até fala lá em Gálatas 5, ele diz, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, adultério, lascívio, ira, discórdia, facção, inveja, ciúmes, feitiçaria, glutonaria, bebedice e coisas semelhantes a ela. Então a carne
para Paulo, é a nossa alma, que provoca um sentimento aonde? No nosso corpo. Andai no Espírito e jamais satisfarei o desejo da carne. Então é necessário que nós conhecemos essa matéria, até para julgamento. Você vê se uma pessoa está na carne ou está no Espírito. Não é para julgá-lo, é um julgamento seu. É para você analisar. Porque nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela foi feita para quê? Funcionar aonde? Na terra. Se uma pessoa anda, vive na carne, não é bom que você tenha muita aproximação dela. Por quê? Ela pode ficar irada, ciumenta, feitiçaria, inimizade pode causar contra você. Então são vários sintomas que não faz bem para a minha vida nem a sua vida, para uma pessoa que não vive no Espírito, mas sim na carne. Porque os da carne não podem agradar a Deus. Eu vi um rapaz perto de casa hoje, ele ia fininho, e o camarada do carro não viu ele e apertou um pouco, mas ele estava distante e passou a xingar o outro do carro. Tem uma igreja da Pompeia, igreja católica, e ele andando e xingando, falando tudo que é palavrão, com uma garotinha pequena. Aí ele passou em frente da igreja, fez o nome do Pai, do Filho. Olha. Depois de xingar, aí você vê, ele não sabe, errar por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Ele não sabe o que é a vida espiritual. A carne gosta da religião, o Espírito gosta da palavra, da graça intensa na sua vida. Então, carne significa o quê? Sentimento. Agora, sangue significa o quê? O meu corpo. Que é onde tem sangue? No Espírito? Não. Na alma? Também não. Tem aonde? No corpo. Então ele diz aqui, isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então você não pode ver no reino carne e sangue e corpo. Esses não vão herdar o reino de Deus. Mas sim, o quê? O Espírito. Quando a pessoa morre, a palavra diz que o Espírito volta para Deus. E a carne morre e o corpo volta para o pó. Não é isso? Então, carne e sangue, isso afirma Paulo definindo uma situação com respeito à carne e o sangue. Ela não pode nunca herdar o reino de Deus. Não pode. O que quer dizer? A vida na carne, a vida no corpo, por muito bonzinho que você seja, que eu seja, e por muito mal que eu seja, que você seja, não pode herdar. E muito bom. Você pode ser uma pessoa boníssima, cheia de caridade, mas vivendo na carne, sem conhecer o plano de Deus na graça, tanto faz. Eles vivendo hoje uma situação evangélica contra os evangélicos, contra o mundo dos homossexuais, da comunidade LGBT. Queria mais. Quem? Queria mais YW. Cheio de gente. E eles falam que aquelas pessoas vão para o inferno. E que ele não vai. Porque ele não pratica aquilo. Olha, carne e sangue não herda o reino de Deus. Você pode ser um hétero, ou um homem, ou da comunidade LGBT, seja quem for, se não crescer na graça, carne e sangue não herda o reino de Deus. Então é necessário que nós saibamos julgar. Por isso que nós fazemos a palavra correr, porque a palavra transforma, renova e transforma o nosso corpo. Ah, eu sou hétero, e daí? Qual a vantagem disso no mundo espiritual? Nenhum. Pode ser que um homem que converteu a graça, esse é o salvo.
E aquele hétero, cheio de bondade, cheio de cuidados com as pessoas, da esmola, da isso, daquilo, não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque carne e sangue não herda. Não tem como, abençoado. Um hétero, um homem, uma lésbica, seja quem for, se não for espiritual, ele não herda. Seja quem for. Então, não é a sua prática que vai definir a sua salvação. É o quê? Pela graça, sois salvos. Adiante a fé. Pela graça, sois salvos. Isso não veio de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é você que é um hétero, cheio de bondade. É porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador e discrimina o próximo. Não quer dizer que você é salvo. A salvação está na graça. De que ou não que? Pela graça sois salvos. Aí nós não andamos discriminando ninguém com respeito à salvação. Porque carne e sangue não herda. Carne e sangue é coisa que nasce e morre. Mas o seu espírito não. Ele é eterno. Quem morre, o espírito volta para Deus novamente. E a carne e sangue desaparece. Assim é? Ah, papai. Esse é o nosso entendimento. E aqui ele diz ainda, seguindo. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Eis que vos digo um mistério. Olha, a revelação vem. Para que Paulo definisse aquela turma ali que estava um pouco abusada. Principalmente a igreja de Corinto. Era uma igreja não muito ordenada. Todo tipo de pessoa e de confusão Paulo encontrou. E estabeleceu uma ordem. E aqui ele mostra algo muito profundo. Olha, não pense que vocês, fazendo uma acepção de pessoas, vocês vão por reino. Não, não é por obras, não é por caridade, não é por sentimento, por prática, mas sim pela graça. Então ele define coisas e ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dominemos, mas transformados seremos todos que aceitarem a graça de Deus. Todos que aceitaram. Pela graça sois salvos. Você recebe, assim você cresce. E você tem uma mente renovada. E o seu corpo entra em quê? Transformação. Aí você começa a julgar as pessoas por justiça de Deus, com a mente carregada da informação de Deus. E aí você vê todos abençoados, perfeitos, completos, uma vez ainda eles não estejam na prática, mas você vê, porque a sua mente foi iluminada para ver e revelar o mistério de Deus. Porque a graça foi nos dada de graça. Você não fez nada para merecer a sua salvação. Não foi uma obra de um sistema religioso denominacional que te valorizou perante Deus. Não é. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. A carne, Deus não habita. Deus habita onde? Em mim, no meu espírito, que é a minha mente. E começa a transformar o meu querer, a minha vida. Eu procedo de uma forma totalmente diferente. Porque eu não vejo as pessoas amaldiçoadas, imperfeitas, não. Elas erram, como eu errei antes de conhecer essa verdade. Eu fiz a mesma coisa e até, às vezes, pior. Mas a graça me encontrou e eu pude ver o mistério de Deus. Nem todos dominamos, mas transformados seremos todos. Então, espiritualmente, nós estamos no reino, porque nós cremos e o nosso espírito foi despertado, meus irmãos. Quando a graça veio, despertou.
o nosso espírito que estava apagado, porque ouvia as coisas mundanas do mundo e as coisas religiosas. Pregação que não tinha nada a ver conosco. Era para o judeu. Eles pregaram para nós e nos fez virarmos judeus e não cristãos. O cristão crê em Cristo. O judeu crê só em Deus. Ele não entra pela porta. Ele não entra pela porta que é Cristo e tem o seu evangelho. Então, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podem. Então, não é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim que vai definir se está no reino ou não. Mas é a escolha de Deus. Como nós não temos olhos ainda, eu creio que teremos de definir quem é salvo e quem não é. Por enquanto não temos. Então nós vemos todos o que? Salvos e não perdidos. As pessoas dizem, e o mundo está perdido. Eu digo, e o mundo está salvo. Porque eu vejo salvação para todos. Eu não fecho a porta para ninguém. Pode ser o mais ordinário homem e mulher. Eu não perco a fé que ele pode ser salvo. É só chegar a palavra. E ela define. Lógico. Mas é a pessoa e a palavra. É eu e a palavra. É você e a palavra. Nós vimos os dois ladrões na cruz. Todos eram o quê? Ladrões. E mereciam morrer. E foi definida ali uma grande salvação. Carne e sangue não é do reino. Eles podiam dizer, aqueles vão para o inferno. Não tem jeito para eles, mano. Eles fizeram as piores coisas do mundo. Jesus, ainda hoje estareis no paraíso comigo. A pior pessoa. Por quê? Pela graça sois salvos. Jesus veio trazer a graça. Porque nós, os piores homens da terra, não adentrariam jamais no reino por nossa conta. Ele foi bom e nos salvou. Assim é? Você crê nisso? Então você é o salvo. Ah, papai. E pode estar no reino a hora que você quiser. É só praticar a palavra do reino. Que é o que? A graça. O evangelho de Paulo. De Romanos a Hebreus, você começa a ouvir e começa a confessar, você está no reino. Chegasse à cidade do Deus vivo, as incontáveis hostes de anjos, a Jesus do Senhor. Você já vive ele na terra. Assim é? Mesmo vivendo o tempo da carne e do sangue. Porque tudo está onde? Na mente. Você é conhecedor da verdade, abençoado. E nós não fazemos acepção a ninguém. Todos para nós são abençoados. Eu me refiro a todos, o abençoado. Ele é sentenciado. A vida me diz que eu sou amaldiçoado. E alguém fala que eu sou abençoado? Novidade. Novidade. E bom, como isso me fez bem. Todos são abençoados. Assim é? Até os políticos são abençoados. Eu não acho ruim com eles. Não. Eles erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Estão andando na carne e no sangue. Infelizmente. E se encontrando em duras penas. Uma vida de sufoco. Uma vida irregular. Mas eu creio que a palavra da graça pode chegar até eles e convertê-los. E eu digo isso porque eu não me envolvo com a política. Eu conheço um pouco de política, mas não me envolvo. Porque se eu me envolver, eu vou querer matar Lula, eu vou querer matar Bolsonaro. E não posso, porque o evangelho do reino está em mim. E eu tenho que amar a todos. Eu tenho que amar todos. Então eu não posso envolver. Porque o reino da terra é político. E politicagem é o quê? Coisa humana, animal e demoníaca. Eu não entro. Porque senão eu vou ter que fazer excepção de pessoa. E ao fazer, eu vou me encontrar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim poder, alegria e paz.
E eu tenho que estar em paz com todos os homens. Todos. Até os políticos. É? Eu não me detenho muito no futebol, porque eu gosto. Mas se eu me envolver, eu vou ter que falar mal do Atlético, ou falar mal do Cruzeiro, ou falar mal do Flamengo e do Fluminense. E eu vou ficar com raiva quando o meu time perder. Aí eu fico lá, porque eu não envolvo com o reino do mundo, que é o reino das trevas, onde tem religião. E no entanto, os jogadores são todos religiosos. E eles fazem o seguinte, quando eles estão jogando, eles oram a Deus para o time deles ganhar. Aí o outro também ora para Deus, para o time dele ganhar. Se Deus não fosse Deus, ele ficava dividido. A quem eu sirvo? Se eu visse o mandamento no lado dele. Então, eles estão no quê? Na carne e no sangue. Eles estão na carne e no sangue. Não fazem a vontade de Deus, mas a sua própria. E quer que Deus faça a vontade dele. O político é a mesma coisa. A religião adentrou. Os batistas, a Assembleia Católica, Universal, do Reino sem Deus. Tá tudo lá. E um fica, olha, eu orei a Deus por vossa causa. Olha, cuidado, ameaçando os outros inimigos com a palavra de Deus. Olha, carne e sangue não herda o reino de Deus. Não pode herdar. Eles estão errados. Agora, nós pregadores da palavra, admiramos quem? Ao Senhor. Louvamos quem é o Senhor. Torcemos para quem? Para a igreja. Crescendo na graça e no conhecimento. Aí ele sai da carne e começa a viver uma vida totalmente boa. Olha, abençoado, a carne vai chegar à total depravação. Carne e sangue. E nós estamos vendo ainda. O desrespeito aos mais velhos, então, não existe mais. Não existe respeito. Entre eles não existe respeito. As moças estão no mesmo nível dos moços, agindo indecorosamente, numa depravação total. Mas isso está escrito. Aonde? Aqui em Timóteo 3:1. Vamos lá. Timóteo. 1 Timóteo 3:1. Vamos lá. Não. Segunda. Na loja e lá no meu quarto. Aqui, abençoado. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos tempos sobrevirão na terra tempos difíceis. Não está difícil de viver? Para nós não, que sabemos julgar todas as coisas. Ele diz, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Isso está a rodo. O pai e a mãe perdeu referência do jovem. Total referência. Eles não submetem mais a fala, nem a maneira. Trata os pais horrivelmente mal. Aí diz, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Eles estão vivendo igual animal, sem domínio nenhum. Quando eles assustam, já fizeram a porcaria. Por isso a cadeia está cheia. Traidores, atrevidos e muito. Tem muita gente que vai me ouvir e falar, meus filhos estão assim. Eu te contar que senão eu não estava frustrando. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus.
não fala mais em Deus. Essa é a total depravação da carne. Por isso que ele diz, Paulo, andai no Espírito, consciente dessas coisas, e julga tudo isso, para que você não caia na mão dele. Ou então, dá muito trabalho para anjos. Nós glorificamos a Deus pelos anjos acampados ao nosso redor. Nós louvamos e deixa eles acampados. Não põe eles em movimento, porque você vai se encontrar em grande aflição. Eles vão te levar? Bom, a eles Deus ordem para que nos livre de todos os males. Deixa só para aqueles que eu e você não vimos. Deixa só para eles. Então, são atrevidos, arrogantes, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder de Deus. Foge também desse. O que eu tenho que fazer? Fugir. Fugir da aparência? Do mal. Foge deles. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Tudo. Vamos ser corteses, vamos ser educados, mas deixa eles viverem a vida deles. Tem muitos que você não tem nem como pregar para eles. Você vai pegar, você vai arrumar confusão. Principalmente as mulheres, não sejam atrevidas. Não, eles têm que ouvir a palavra, não tem. E quando tiver, Deus vai chegar até eles. De uma forma de Deus, não a sua. Eu fico vendo os crentes se enrola por causa disso. Ajunta lá meia dúzia para fazer evangelismo. Eu já ajudei muito crentes desses. Pegar menininha, moças, rapazes na rua e pegar. E eles enfurecidos, cheios de droga, partiu para cima. E eles somem, imaturos, sem maturidade nenhuma, fraquinho. Falei, vai fazer uma festa. Então, saiba, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque carne e sangue não podem herdar o reino. Nós sabemos que há os filhos da serva? Sim, sabemos. Quem é? Não sei. Por isso que eu pego a palavra de Paulo e foge do meio deles. Encontre uma forma melhor. Hoje nós temos o computador na mão de todos. Envia um zap para ele. Né? Envia uma pregação. Deixa eu falar lá com ele, escondidinho, na cama ou na cadeia. Deixa lá. Não arrisca a sua vida. Não vale a pena. Mas chega a palavra. E a Paulo diz que a palavra, porra, não sou eu, é a palavra. Faz chegar até eles a palavra. A pregação não tenta fazer mudar a vida deles, porque nos últimos tempos aconteceria o quê? Coisas difíceis. Você tem que ter sabedoria para agir hoje. Assim é? Você recebe essa palavra do dia de hoje? Ah, papai. Assim é?